Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa última aula sobre citoplasma do site quadro.com.br. Hoje nós vamos, para terminar aí a porção do citoplasma, falar sobre as mitocôndrias e os plastos, que são organelas presentes nas células eucariotas, ok? Somente nas eucariotas. As mitocôndrias estão presentes tanto nas eucariotas animais quanto nas vegetais, enquanto que os plastos só estão presentes nas células vegetais e também na célula das algas, ok? Na célula das plantas e das algas, né? Bom, começando aqui pelas mitocôndrias, eu trouxe uma imagem aqui para vocês, um esquema demonstrando uma mitocôndria e uma foto de uma micrografia eletrônica com um grande aumento. As mitocôndrias são organelas muito pequenininhas, tá? No microscópio óptico, que vai aí até com 100 vezes de aumento, não dá para ver a mitocôndria com esse detalhe aqui, tá? Então, precisa de muito aumento. Bom, as principais características dessa organela: ela é formada por uma dupla membrana. Vocês podem ver aqui, ó, em vermelho, uma membrana lisa e externa, tá? E internamente aqui, ó, uma membrana amarelinha, membrana interna, que tem essas dobras aqui. Cada dobra dessa eu chamo de crista, tá? No interior aqui em azul, nós temos a matriz mitocondrial, que funciona como um citoplasma, como se fosse, fazer uma analogia, é o citoplasma da mitocôndria, tá? Na matriz aqui estão dissolvidas as substâncias, né, importantes para essa organela em água, tá? Numa solução aquosa. Uma informação muito interessante é que as mitocôndrias são capazes de se duplicar independente da duplicação da célula, tá? Então, essa capacidade de autoduplicação é devido à presença de DNA na célula, na organela, tá? Na mitocôndria. Então, ela possui um DNA próprio, e uma informação interessante é que o DNA das mitocôndrias da espécie humana, ele é exclusivamente materno. Todas as nossas mitocôndrias vieram do óvulo. O espermatozoide perde as mitocôndrias no momento da penetração no ovócito, e então a célula, né, a primeira célula do indivíduo, ela só contém as mitocôndrias maternas, que vão se duplicar aí ao longo da vida desse indivíduo, tá? Então, muito interessante aí essa informação. Bom, outra informação importante, né, é que nessa antes disso, essa organela também possui pequenos ribossomos aderidos aqui à membrana interna, tá? Ou seja, ela é capaz de produzir através do DNA. Ela contém também RNA e dos ribossomos as suas próprias proteínas, tá? O fato de ela ter duas membranas e de ter esses ribossomos aqui são menores e muito parecidos com bactérias, tá? E o fato de ela ter DNA próprio também, na forma de um DNA circular, pode ser um indício de que essas organelas antes eram bactérias e que foram, em um certo momento, elas se aderiram aí a outros tipos de células, as células maiores, e a partir disso elas continuaram associadas, tá? Ocorreu uma simbiose aí entre as antigas células, né, e as mitocôndrias, tá? Então, elas podem ter uma origem aí externa às células atuais, ok? Bom, e a função, né, a principal função é a respiração celular. A respiração celular ocorre aqui nas mitocôndrias. Tem uma aula lá no nosso site sobre a respiração celular, onde vocês vão ver que as fases da respiração ocorrem tanto na matriz mitocondrial quanto aqui nas cristas mitocondriais, tá? Passando aqui para frente, os plastos também são organelas com dupla membrana e com capacidade de autoduplicação. Também suspeita-se que eles tenham sido originados de bactérias que viviam no ambiente e que se associaram às células eucariotas, tá? Estão presentes apenas em células eucariotas de plantas e de algas, e podem ser
três tipos. O mais conhecido de vocês é o cloroplasto, que recebe esse nome porque contém aqui, ó, nessas estruturas chamadas de tilacoides, o pigmento clorofila, que participa aí ativamente da fotossíntese, que é a função dos cloroplastos, tá? Então, a fotossíntese acontece aqui nos cloroplastos. Também vocês podem assistir no site a aula sobre fotossíntese, ok? O cloroplasto tem, então, também duas membranas, uma externa e uma interna, e a membrana interna tem aqui essas dobras, esses saquinhos que são os tilacoides, que empilhados formam uma estrutura chamada de grano, tá? E no interior do cloroplasto também tem aí uma espécie, uma analogia ao citoplasma, que é o estroma. Os cromoplastos, eu coloquei até aqui um desenhozinho para vocês, ó. São três tipos, né, de plasto. Então, tem o cloroplasto e o cromoplasto. O cloroplasto é um plasto que tem o pigmento clorofila. O cromoplasto também tem pigmentos, exceto a clorofila. Esses pigmentos podem ser, por exemplo, vermelhos e amarelos, e ainda não se sabe ao certo qual a função desses cromoplastos na célula. E tem o tipo de plasto que não tem pigmento, que tem a principal função aí de armazenar amido, que seria o amiloplasto. Ele também armazena outros tipos de substâncias, mas o amiloplasto é o mais comum e está localizado principalmente nas raízes e nos caules tuberosos, né? Imagina aí a raiz de mandioca, por exemplo, né? A batata, né? Tem grandes quantidades aí de cromoplastos, que são estruturas que armazenam o amido. Bom, finalizamos então as nossas aulas sobre o citoplasma e vamos continuar aí depois a estudar os tecidos, os tipos de células e a organização delas nos tecidos, ok? Um grande abraço, vejo vocês nas próximas aulas.